Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa roda de hoje, que tem como tema principal, não é, a oralidade em tempos de pandemia. Bem, eu quero já iniciando agradecendo a PUC-Rio pelo espaço que nos concede todas as segundas-feiras, não é? Das 20 até as 22 horas, e agradecendo principalmente a vocês que estão aqui conosco para mais uma roda desse Outubro Rosa, onde muitas campanhas, não é, sobre o câncer de mama, sobre as prevenções estão acontecendo, na mídia de um modo geral, de um modo bem amplo. Nós estamos tendo um outubro bem rosa, não é? E hoje vocês estão vendo que a roda está um pouquinho diferente, porque eu quero falar dessa roda sobre a oralidade em tempos de pandemia, junto com os meus colegas Célia Coroados, o Júlio, a Maria Góes, a Patrícia, a Lurdinha e a Duda, porque em tempos de pandemia e de oralidade, nós tivemos a grata satisfação de estarmos juntos, pensando, fazendo, conversando e escrevendo sobre temas analíticos, da psicanálise, da psicologia, sempre trazendo um viés transversal, social. Então, desde o ano passado, em julho de 2020, nós estamos aqui. Daniela, muito obrigada. Sônia, Célia e Patrícia, Daniele diz que ama nos ver juntas. Muito obrigada. E é por vocês que nós estamos aqui, não é? Porque vocês nos impelem a pensar, a estudar, a mover essa roda da oralidade nesses tempos pandêmicos, onde o luto, onde a angústia, onde momentos de pânico, de fobia, ainda são evidentes, não é? Então, num primeiro momento, muito obrigada a todos esses meus colegas que todas as segundas-feiras estão juntos, não é? Eu esqueci de alguém? Duda, vou falar novamente. Célia, Júlio, Maria, Patrícia, Lurdinha, Duda, que estão aqui junto com vocês, falando, pensando, diagnosticando uma sociedade da qual eu digo uma sociedade que já está há muito tempo cansada. Então, foi daí, em julho do ano passado, eu me lembro que eu, conversando com o professor Desnar, que não pôde estar aqui na roda hoje, nem o professor Samuel, nem o professor Marco, e que estão em outras atividades, não é? E não puderam estar aqui, mas eu me lembro que eu, conversando com esse trio, logo após o início da pandemia, não é? Em março, eu disse do meu desejo, diante das conversas com pacientes na clínica, e também conversando com a Adriana Vidal, lá da PUC, aí da PUC, né? Sobre o meu desejo de, no momento pandêmico dessa sociedade cansada, proporcionar. Na época se falava live, não é?
E eu me lembro ainda, quer dizer, hoje ainda se falam as lives, né? Mas eu me lembro que a Patrícia dizia para mim, então, Sônia, eu acho que nós já estamos chegando na segunda fase, na segunda etapa da pandemia. Isso era julho. Então, chegamos até aqui, 18 de outubro, não é? Um ano e 4 meses de rodas ininterruptas, todas as segundas-feiras, com exceção dos feriados, não é? Mas, no mais, todas as segundas-feiras, trazendo temas, inclusive, propostos por vocês. Tá? E 2022, Sônia, também teremos roda. Né? Novamente, novos temas, temas controversos, falando. É, nós temos um grupo aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado Mulherando, e é esse grupo que vem também dando muito suporte a temas que a gente pode abordar, porque quando se fala de mulher, se fala na conjugação do sujeito mulher e do sujeito homem, que estão no mesmo contexto social, no meio do trabalho, no meio da família, e que até agora estão vivendo, não é? Conjuntamente com seus bichinhos, com gato, papagaio, periquito nas suas casas. Tem a Patrícia, que tem uma Pérola e um John, 2 cachorros que foram chegaram na casa dela no meio da pandemia, e assim tantos outros exemplos, tantas outras demandas que surgiram e nos fizeram estar aqui e continuar aqui. Estaremos aqui enquanto vocês estiverem aqui também. E a oralidade, por que eu quis falar sobre a oralidade em tempos de pandemia? Porque, principalmente na clínica e no meu ambiente universitário, eu percebi que tanto paciente, quanto alunos, quanto professores, eles estavam se afastando de seus grupos sociais, se afastando da própria da família que estava ali no mesmo ambiente, e se afastando sem saber quais as causas ou quais os gatilhos estavam ali dispostos para que cada um pudesse fazer o seu manejo de diferentes formas. Então, quando eu falo de oralidade, eu digo na forma de sujeito, que fala, que manifesta, e como analista, que escuta, que interpreta, que dá significado a muitas falas, a muitas queixas, a muitos sintomas que muitas vezes não são oralizados, mas são somatizados. Então, falar de pandemia, estar na pandemia, estar nesse grupo, estar todas as segundas-feiras com a obrigatoriedade do estudo, da pesquisa temática, eu acredito que para nós, desse grupo, tá, tenha sido um momento riquíssimo, não só de pensar, mas também de poder falar. Então, ao falar, nós estamos fazendo manejo dos nossos próprios gatilhos. E eu acredito que esse tenha sido um tempo de grande privilégio para todos nós. Nós que estamos aqui nestas segundas-feiras e para vocês que escolhem estar conosco nessas segundas-feiras, não é? Nós estamos aqui falando. E, ao falar, nós manifestamos desejos, queixas, pulsões, dores, sofrimentos, e
de cada um, de todos nós que estamos nessa bancada e de todos vocês que estão nessa sala, dividindo conosco as nossas ansiedades, porque, afinal de contas, nós somos de carne e osso, como diz Freud. Parecemos ser de ferro, muitas vezes, mas somos de carne e osso. Sentimos, tivemos muitas perdas, não é? Tivemos, se fôssemos parar para contar causos, como muito bem diz o Star, não é? De forma bem aminerada, não é? Os causos do SNAR, nós ficaríamos aqui além das 22 horas. Mas o nosso objetivo é exatamente propor temas dos quais nós falamos na rua, nós ouvimos na condução, nós ouvimos pela televisão, às vezes a gente lê pelo Google, não é? Mas o que nós queremos é ter uma escuta e ter uma oralidade maior do que a do Google. Tá? Todo mundo me pergunta, Sônia, você não gosta do Google? Eu não sou muito simpática. Tá? Ele não me é muito simpático. Mas, exatamente, a academia, o estudo, a ciência, a investigação é que nos traz aqui. É essa competência que nós temos na nossa vida profissional, não é? Célia é uma gestora de pessoas, não é? Célia ainda trabalha na gestão de pessoas voltada à saúde do trabalhador na vida pública e privada das instituições. Então, Célia é uma especialista, tem um olhar e tem uma escuta muito diferente da minha, da Lurdinha, da Duda, do Júlio, da Maria, que não fazemos parte desse ambiente laboral. Célia vai estar sempre conosco aqui, realmente uma criatura magnífica, que tem muito conhecimento, que trabalha com o ser humano e seus talentos nas organizações e vai conversar com vocês hoje, em especial, sobre o que a Célia escreveu no livro que acabamos de lançar, chamado Cirandeando na Pandemia, onde este livro foi fruto do que vocês nos oferecem todas as segundas-feiras. Compilar artigos, compilar textos e Cirandeando na Pandemia, este nosso livrinho, que teve o seu lançamento em setembro, agora, no dia 8 de setembro, e continua sendo vendido, vai estar na Bienal do Rio e em São Paulo agora em dezembro, não é? Célia vai nos falar um pouco sobre o que ela estudou, sobre a sua especialidade, que é a saúde no trabalho, uma visão psicopatológica da área de gestão de pessoas. Daqui a pouquinho a Célia vai estar aqui falando conosco. Bem, quando eu falei, eu citei vários nomes e não citei da Patrícia, porque além da Patrícia ser psicóloga e psicanalista clínica, Patrícia também trabalha num órgão público, não é? Como profissional, como psicóloga do trabalho, quer dizer, no trabalho. A Patrícia está na empresa apoiando toda a área da saúde e da gestão de qualidade de vida dos trabalhadores. Então, como Célia, Patrícia, além de clínica, também vai nos falar hoje sobre
a questão dos sintomas do estresse na pós-modernidade. Duas experts, então, em gestão de pessoas, em pessoas que dedicam, dão o seu tempo, não é, voluntariamente nessa segunda-feira. Depois disso, nós temos aí a Duda, né? A Duda eu conheci ainda fazendo vestibular, né? O ano passado, essa garota que tem aí um espaço investigativo, um olhar, um faro investigativo muito grande, tá? E que pôde enriquecer na roda de novembro do ano passado, desculpe, de dezembro do ano passado, a Duda veio falar exatamente sobre a questão das mídias sociais, não é? E o impacto dessas mídias sociais na vida daqueles que estão até hoje em confinamento, não é, Duda? Então, a Duda, não estou encontrando a Duda aqui, mas a Duda vai nos falar um pouquinho sobre o que ela escreveu, não é? Sobre as mídias sociais serem um gatilho para a depressão. Depois da Duda, nós temos aqui a professora Lurdinha, minha querida Lurdinha, lá da minha terra natal, Marília. Até agora eu falei das cariocas, tá? Agora eu vou falar da Marilhense, da Lourdes, que foi uma das... o nome do livro surgiu democraticamente. Eu abri a discussão para o nome do livro e Lurdinha, no seu mote acadêmico, mas muito poético, não é? Se lembrou do Cirandiando, porque ela, no livro, fala da roda do tempo que roda o tempo. E depois da Lurdinha, a Maria vai lá de Cuiabá, não é? Com toda a ventania, com todas as dificuldades que a gente tem vivido essas últimas semanas pelo Brasil todo, não é? Nós vamos ouvir a Maria, que exatamente há um ano atrás, nesse dia, não é? Estávamos falando sobre a... Pois é, eu estou procurando a Maria, o Mulherando, Mulheres e Suas Paixões. E eu acredito, aqui entre nós, que essa roda, não é, de outubro tem, inclusive, dado a Maria, feito com que a Maria pensasse um pouquinho, inclusive, no tema do pós-doc dela, que fala exatamente dessas mulheres, não é? Dessas jovens mulheres, dos seus desejos, das suas paixões. E, para finalizar a roda de hoje, eu deixei o Júlio, não é? Desculpe, Júlio, mas no mês rosa a gente tem que fechar, como eu adoro fazer, não é? Nesse outubro rosa, nesse outubro dedicado às mulheres, mas eu amo a completude e o Júlio vai estar aqui falando sobre, eu não posso, amor, ódio e consumo, uma dança narcísica. Então, vejam que o Cirandiando na pandemia é a oralidade em forma de escrita, de texto, tá? De artigo, que, publicado, reunidos, nós temos o primeiro volume das cirandas de rodas do ano passado. Quero deixar vocês muito à vontade. Célia vai começar a falar. Quero deixar vocês muito à vontade para fazerem as suas perguntas aqui no bate-papo. Vamos
dará tempo, sim, de responder a todas essas perguntas, não é? E na próxima semana estaremos com o Sagrado Feminino, encerrando o mês de outubro, o mês das mulheres, com a Duda, com a Maria, e eu aqui de novo. Tá? Então, Célia, seu boa noite e já seu muito obrigado pela participação. Obrigada, Sônia. Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou formada em administração de empresa, pós-graduada em recursos humanos pela PUC. Estou fazendo mestrado agora de ciência da educação. E fiquei muito feliz por ter sido convidada para participar do livro também. Quando a Sônia chamou para escrever, eu falei, para falar alguma coisa, eu falei, gente, o que eu vou falar? Eu não sou psicóloga, eu não estou dentro desse contexto aí. Aí foi que a Sônia falou, não, claro que tá, vamos falar da parte de gestão de pessoas, como é que está rolando isso dentro das empresas, como é que as pessoas estão se sentindo. E aí realmente foi legal, porque abriu essa parte, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas muita gente até me pergunta se eu sou psicóloga, acham que eu tenho a ver com psicólogo. Não sou psicóloga, mas eu acho que todos nós, independente da profissão que a gente exerce, tem que conhecer um pouquinho de tudo. Então, tem que ter um pouquinho de conhecimento de psicologia para lidar com as pessoas também, para entender o que está acontecendo com elas dentro da empresa, tem que conhecer um pouco de finanças, tem que conhecer um pouco de contabilidade. Então, todos nós temos que ter esse conhecimento. Então, realmente, quando a Sônia falou, tudo se encaixou, a ficha caiu, é uma boa ideia. E eu acho que foi legal, porque quem já leu o livro pode ver que tudo se encaixou, os capítulos se encaixaram um no outro, foi tudo se encaixando, bem, bem interessante, ficou bem legal mesmo. Porque quando a gente conversou aqui, eram temas que ficaram separados, mas na hora que juntou ali, ficou bem interessante, bem legal, gostei bastante. E ali está um pedacinho de cada um de nós, né? Então, muito obrigada pelo convite. E aí, o que eu falo no livro, né? O que foi isso? Eu falo um pouquinho sobre como é que as condições de trabalho, a organização do trabalho afeta o trabalhador. Com a pandemia, as pessoas acabaram ficando em trabalho online e a pressão por não saberem, porque todo mundo foi jogado nessa situação e a maioria dos gestores também não sabiam como lidar com isso, muito menos como fazer que as coisas acontecessem, porque o dia a dia eles estão ali cobrando, estão vendo se a pessoa está trabalhando, se não está, e ficou muito confuso como é que eu ia agora controlar os meus funcionários, como é que eu ia cobrar deles isso. E a cobrança começou a ser intensa, a tal ponto que as pessoas começaram a não saber mais como dar esse feedback, qual o momento que trabalha, qual o momento que não trabalha, qual é o meu intervalo. Aumentou o número de horas de trabalho das pessoas, porque as pessoas recebiam toda hora cobrança, porque os gestores também não sabiam, ainda não estavam muito acostumados, aí começou a haver uma pressão muito grande sobre os trabalhadores. E as pessoas trabalhavam dia e noite, porque, como é online, o pessoal estava mandando mensagem a qualquer hora, e as pessoas também respondiam por medo de não responder e serem cobrados depois. Então, se perdeu um pouco esse contexto do horário, de pressão, as pessoas não saem mais, não saíam, né, para almoçar fora, que era uma hora de aliviar um pouco a tensão, a cabeça, era muitas vezes almoçando e trabalhando direto. Então, isso começou a ter impactos na saúde mental dos trabalhadores, por causa de ansiedade, depressão, síndrome de Burnout foi o que explodiu nesse período, enfim, geraram várias doenças que
já existia, não que não existissem, mas não na intensidade. E começaram a criar medos das pessoas de saírem, de irem aos locais, porque começou depois a ter aquelas reuniões uma vez por semana, começou a voltar aos poucos, e as pessoas começaram a ficar com muito medo também de voltar, de se contaminar, e não tinha ainda vacina. Então, foi por meio disso, com esse contexto, que a gente começou, que eu comecei a escrever e falar sobre isso. Então, a minha parte, meu pedacinho no livro, é exatamente falando sobre isso. Como é que foi esse impacto? Qual era os tabus que as pessoas têm medo de falar dentro das empresas? Dizer que ela está com depressão, muitas vezes, é visto muito mal pelo empregador, vamos dizer assim, a própria equipe, seus colegas de trabalho, também não sabem como lidar com isso. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso durante o texto, né? Como isso está impactando na saúde mental do trabalhador. E o que isso, as empresas, como elas devem lidar com isso. E, principalmente, a minha área, né? A área de gestão de pessoas, como é que ela pode ajudar nesse contexto? O que ela pode fazer para melhorar, para apoiar os profissionais? Começou-se a fazer trabalhos interativos com um pessoal, meio que uma terapia, que é a área da Patrícia, mas acabava as pessoas sem saber, tão nervosas, que a gente orientava para os gestores da área de gestão de pessoas e os outros em si conversarem um pouco com os seus funcionários, em particular, fora das horários de reunião, para acalmar um pouquinho os ânimos deles sobre essas situações que estavam acontecendo. E eu acho que com o tempo isso foi se acomodando e hoje em dia a gente já tem isso de uma forma até bem legal, que muitas empresas não querem nem voltar ao trabalho presencial, né? Se adaptaram tanto, gostaram, que estão só no trabalho online. Outras estão no sistema híbrido, que também é bom. Enfim, é mais ou menos, não vou falar mais, porque senão vocês não vão ler o livro, não tem graça. Mas é mais ou menos o que eu queria, um resumozinho do que foi que eu escrevi. É isso. E agradeço a Sônia pela oportunidade, que foi muito bom. Nunca tinha escrito, olha aí, eu estou me reinventando nessa pandemia, né? Escrevi uma parte do livro, foi bem interessante, gostei muito. E quem sabe vou estar escrevendo outros por aí. Obrigada, Sônia, obrigada a todos, a PUC aí pela oportunidade também. E a vocês que estão assistindo. Célia, muito obrigada. Tá? É isso, a Célia é isso, gente. É essa simplicidade, todos aqui, né, no seu perfil, não é? No seu perfil que ela fala, não acadêmico, Sônia, eu falei, você vai dar certo. Mas a Célia conhece bastante, vocês vão ler e vão verificar como ela pontuou muito bem a questão desse trabalho em home office, tá? E a Patrícia agora vai falar um pouquinho, né, Pati, sobre essas somatizações, né? A questão do estresse. Será que aconteceu, está acontecendo? Em que etapa a gente está da pandemia? Você vai poder falar agora para a gente? Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada sempre. É ótimo estar aqui com vocês e hoje o livro está rendendo, né? Assim, hoje a gente poder falar um pouquinho de cada pedacinho que se tornou um todo, né? Como disse a Célia. Eu blefei, eu confesso que eu blefei naquela época, não era a terceira etapa, né? Tem uma relação com o que eu gostaria de trazer, assim, o pequeno fragmento, minha contribuição nesse livro que eu escrevi, eu acho que gira em torno de uma questão que eu tenho muito ainda, né? Eu acho que ela não vai ser respondida, que é articular essa dimensão aí irredutível da doença mental, do sofrimento, né, mental, psíquico, com
com o orgânico, que se dá nome, né, que é impessoal, né, se dá nome, se classifica. Então, é provável que naquela época também estivesse atravessada por muita ansiedade, como disse a Célia, né, muito medo. Ninguém começa uma pandemia segura, confiante. Acho que não, né? Era muito, ainda por cima, Jamais, né, ainda por cima Patrícia? considerando os diferentes cenários, né, de trabalhar a vida inteira, né, trabalhar com fronteiras, acordando cedo, saindo para trabalhar, pegando o trem, metrô, ônibus, carro, tendo expedientes de trabalho, como disse a Célia, saindo para almoçar e tal, e de repente ficou muito aberto, né? Acho que sem essas fronteiras que a gente tem, ou mesmo quem estuda, né, sai de manhã ou de tarde, ou tem o horário de pegar filho na escola, então no primeiro momento, acho que a gente perdeu completamente as nossas fronteiras, né? E fica em aberto, né? Então, acho que naquele momento eu queria fechar, né? Ah, não, acho que a gente está no meio da pandemia, acho que vai ter um fim, hoje em dia a gente tem um cenário um pouco melhor sob um ponto de vista, que é o da vacina, do conhecimento científico, isso deixa a gente mais segura, é claro, né? Mas a gente tem um cenário muito triste também, né, com relação à situação social, com relação a essas mortes aí que não vão ficar em vão, né? Foi um furacão aí, né? Então, assim, deixou marcas, né, tá deixando marcas, não foi nada simples. Então eu acho que nesse texto é um pouco dessa questão mesmo, de essa divisão, né, o sofrimento psíquico e o orgânico, que era um tema, aliás, que eu acho que nós psicólogos, psicanalistas sempre nos debruçamos, a gente sempre fala disso, a gente sempre fala disso na empresa, né, porque a empresa quer reduzir mesmo, né, quer categorizar, é a sociedade que quer categorizar, que precisa, né, categorizar e dar nome aos bois, e, no entanto, a gente não tem uma resposta certa para isso, né? A previsão lá, desde o começo, não minha, mas da OMS, e eu acho que de pessoas que se debruçam sobre isso, é de que estaremos, sim, mais adoecidos, né? Daqui para frente, como em qualquer situação de catástrofe, né? De traumas, de perdas, como a gente vem passando. Então, a resposta é essa, né? Como que agora a gente aguarda. Eu digo a gente porque, assim, a minha empresa, por sorte, tem sido uma das últimas aí a pensar numa retomada, né? Então, a gente vem adiando, adiando, adiando e ainda não voltamos, ainda estamos nesse cenário de teletrabalho. E agora eu, como psicóloga, né, a única psicóloga da empresa, também estou numa situação de angústia, né, pensando assim, como é que vai voltar, como é que vai ser meu trabalho, como é que essas pessoas vão estar, né? Eh, a gente não sabe, né? A gente fez muito trabalho, vocês fizeram parte, né, de alguns trabalhos que a gente desenvolveu lá na FINEP, e fizemos a nossa parte, fiz a minha parte, mas agora é o retorno mesmo físico, né? Encontrar com as pessoas já com essas marcas, né? Que eu venho falando, cada um, todo mundo, eu acho que em alguma roda aqui a gente falou, né? Agora a gente não tem mais nenhuma família que não tenha passado pela experiência da pandemia com alguma perda, né? E eu acho que é esse cenário aí que a gente vai encontrar. Então, no texto, eu trabalhei um pouco isso, que é tão difícil o psicólogo poder. Essa seria uma grande contribuição nossa, né, em todos os cenários, escolar, das organizações, dos grupos em geral, né, a nossa contribuição em poder pensar o sujeito como singular, é isso que a psicanálise nos traz, né, é isso que ajuda,
e não as categorias, né? As categorias de transtorno, as categorias de sintomas, essas são muito variáveis, né? E esse orgânico aí se atinge também na mesma medida que o psíquico é atingido, né? Tem uma correlação clara, não é de agora, né? Já é definida aí por muitas pesquisas, pelo Freud, pelos seus discípulos aí, pelo início da psicologia, todos os autores, então não é uma novidade, né? Mas eu acho que agora vai ser cada vez mais fundamental a gente conversar mais sobre isso, trabalhar mais sobre isso, enxergar os sintomas dessas crianças, né, que que atravessaram aí a pandemia com as suas famílias, que ficaram longe da escola, que é um espaço tão importante, né? É o espaço, inclusive, onde ela sintomatiza, né? Então, até isso eh, ela ficou, como se diz assim, Restrita, né? foi privada disso, né? Então, aqui, né, pessoalmente, eu tenho filhos, então acompanhei esse, né, tem um deles, o mais novo, ele cresceu nessa pandemia, né, ele se transformou de uma criança para um adolescente. Então, a gente entende que ficaram um pouco privados, que foram para a tela, né, cada um aí abduzido pelas mídias sociais. Então eu acho assim que o meu texto ele vai falar um pouco disso, né, da psicopatologia, e que ela não é só psiquiatria, ela não é só definição de transtornos e nem adianta a gente fazer previsões, né. Eu acho que é apenas uma previsão mais mais geral, né, que eu penso que estaremos sim mais adoecidos, salvo os casos onde a gente conseguiu tirar isso com muita criatividade, muita análise. No texto eu falo sobre isso, muita rede de apoio, muita escuta, muito trabalho de cuidados, né, psicossociais dessas organizações, as escolas que eu aprendi muito na FINEP, a gente trouxe um pessoal de escola, a gente uma vez fez uma dobradinha, pessoal de escola pública, Pedro II, e de escola particular. E aí eles falaram que foram vencendo através do diálogo junto com as famílias, pensando junto com as famílias quais seriam as melhores soluções de voltar como. Então, assim, salvo isso, né, ao diálogo, à rede de apoio, à atenção psicossocial em primeiro lugar, antes de qualquer retomada, né, de projeto, de meta, disso, daquilo, assim, eu acho que isso, em primeiro lugar, é que pode fortalecer essa retomada aí da sociedade, né. E quanto a essa parte do que se transformou, a o que a tecnologia nos transformou, né, desde o acesso no trabalho a um trabalho mais, que também pode ser microgerenciado, aí quem entende bem é a Célia, né, pela questão da tecnologia, de estar conectado ao sistema, de ligar e desligar, saber que horas o funcionário entra, que horas ele sai e tal. Tanto a tecnologia no caso das mídias, da exposição, do narcisismo, que eu deixo para Duda, né, que tem um texto fantástico, que aí eu acho que vale a pena ler os 2 juntos, assim, né, que eu acho que, eh, não é só por conta da pandemia que fomos atravessados, assim, pela tecnologia, né, por conta nossa, né, da singularidade, mais esse momento aí pandêmico, né, somado aos recursos que se desenvolveram, né, a partir da pandemia, desde dancinha, TikTok, até exposição, até a uma série de coisas, clinicamente, poderia falar aqui de um monte de coisas,
pelos atendimentos, né, pelo que passa nas empresas, das pessoas estarem mais expostas, do seu colega do lado do trabalho, que era tão sério, né, tá lá nas mídias fazendo isso, aquilo, até mesmo a criação de novas mídias, né, novos conceitos de exibição, de ser consumido, né? Não vou entrar em detalhes, não, mas assim, de ser consumido mesmo, né? Isso aí, a meu ver, modesta parte, já passou dos limites, né? O que será daqui para frente, eu não posso nem imaginar. Então é isso. E aí, como a Célia disse, assim, no mais, não vamos entregar tudo de bandeja, não. Vamos lá ler o livro. Todo mundo aí tem livro para vender ainda, e eu acho muito legal. Eu comprei alguns livros quando eu soube que ia fazer parte de estar junto com vocês, né? De pessoas renomadas. Não vou citar nomes, mas assim, tem um que é só de pessoas renomadas no campo da medicina, no campo do direito, pessoas bem conhecidas, né? Eles fizeram, logo se anteciparam aí, fizeram livros que fala mais sobre, também não posso falar o texto, né? O título, mas é mais sobre a pós-pandemia, né? Lá no começo. Ó, pior do que eu, pós-pandemia lá no começo. E é legal, não tem nenhuma crítica, nem eu tenho capacidade nenhuma para ser crítica de livro, mas eu acho que a gente trouxe uma coisa bem, bem irreverente, assim, bem autêntica, bem que a gente viveu mesmo, né? Viveu, estudou, contemplou, né? E é bem diferente de coisas que eu li, de alguns livros que eu comprei correndo, assim, na hora que soube que ia escrever. Eu falei assim, não, eu quero saber o que as outras pessoas aí também se anteciparam para falar de pandemia, né? E eu acho que nós nos saímos muito bem. É isso. Obrigada, Patrícia. Eu acho que a gente se sai bem todas as semanas estando aqui, não é? Dialogando, ouvindo, né? E escrever é uma consequência dessa oralidade. Mas você citou bem, a Duda, né? E depois o Júlio finaliza com esse Isso. consumo. Será exagerado? Não será? Não é? Onde é que nós estamos? Mas, com toda certeza, vamos continuar e estaremos juntos por muito tempo. Muito obrigada, Paty. E chegou tua vez, Duda, as mídias sociais, não é? E a depressão, e Duda que viveu a, a passagem, né? O rito de passagem do ensino médio para a graduação, nesse período pandêmico, né? E parabéns a Duda por ter passado, não é? Nos cursos em que ela pontuou e depois escolheu ficar no curso de Direito da PUC do Rio de Janeiro. Então, parabéns, Duda, pelo teu rito de passagem do ensino médio para a graduação, não é? E continuar aí. Eu sei que você continua escrevendo, pesquisando, lendo, e é a tua vez. Pode falar. Seja bem-vindo. Obrigada, Sônia, por essa apresentação toda. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que estão aqui, a PUC pela oportunidade. Como já disse a professora Sônia, o meu capítulo ele começa com uma pergunta, né? As mídias sociais são um gatilho para a depressão? E quando eu peguei o título do artigo desse capítulo pela primeira vez, eu falei assim, gente, me colocaram aqui numa sinuca de bico, porque eu ainda estava no ensino médio, tinha acabado de sair do ensino médio, e eu não sou da área da saúde como meus colegas. Então, eu tentei levar o tema para a área que eu me desenvolvo melhor, que é a área social. E eu, modéstia à parte, eu acho que eu consegui fazer isso sem me desviar do tema central, que no caso é a depressão. Então, para afirmar isso, eu começo meu capítulo falando que nós, seres humanos, somos seres sociais. Eu parto de um ponto de vista bastante aristotélico sobre isso.
E quando a gente entra na pandemia, a gente vê essa sociabilidade se esfarelar de um dia para o outro, literalmente. Eu acho que numa quinta a gente estava bem, na sexta já estava decretando quarentena. E como é que a gente sabe, como é que acontece essa sociabilidade em tempos de pandemia? E aí foi quando eu disse que quando a aglomeração ela é proibida no plano físico, a gente tem essa aglomeração nas mídias sociais, porque é o jeito que a gente encontra de a gente manter essa sociabilidade, né, essa característica social nossa ativa. E aí é quando explodem as redes sociais e a gente tem um novo boom da internet. Porque antes, as pessoas que não estavam conectadas, elas se veem quase que na obrigação de se conectar de algum modo, com um parente, com um amigo, com, sabe, familiares, e até mesmo para garantia de trabalho, por exemplo, que era algo que a gente nunca pensava antes. Tipo, a discussão de modelo online, de modelo híbrido, essas coisas de home office, ela era uma discussão que a gente pensava que isso ia acontecer daqui para frente, que a implementação seria tardia. Mas não, de um dia para o outro a gente se vê na obrigação desse tipo de coisa, nessa inserção quase que obrigatória nas mídias sociais. E aí foi quando eu começo a dialogar com o tema da saúde em si, que é quando a gente está nesse tipo de meio, a gente não tem muito controle do que a gente vai ver. A gente pode selecionar algumas preferências, os algoritmos ajudam a gente ver o que a gente quer, só que do mesmo modo que a gente pode entrar numa espiral de coisas boas, a gente também pode entrar numa espiral de coisas ruins, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando a gente tem a rede social se passando por uma rede jornalística, que é quando a gente tem o compartilhamento de notícias, por exemplo, de Covid-19, e aí a gente tem fake news, e aí a gente tem tragédia a todo momento, e principalmente em um mundo que a informação corre num segundo, para a gente ter uma notícia ruim é muito fácil, e principalmente no tempo pandêmico, né, que no começo era mais notícia ruim do que notícia boa, até começar a vir a esperança da vacina e a flexibilização, demorou muito tempo para isso acontecer. E é a partir desse momento que a gente trabalha a questão dos gatilhos, porque quando a gente tem esse tipo de gatilho, a gente pode desenvolver, os meus amigos podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, só que a gente pode começar a desenvolver ou agravar um caso de depressão que a gente já tenha. E isso acontece também com outros sintomas de ansiedade, enfim, todos esses tipos de coisas que rondam a psicologia. E o que é bastante interessante, porque quando a gente está falando de rede social, a gente está falando de algo que vicia praticamente, sabe? A gente fica ali imerso a todo momento e, não estou fazendo nada, o que que eu vou fazer? Vou comer? Não, vou pegar meu Instagram, vou começar a rolar o feed, né? Que tem até uma brincadeira, porque feed em inglês é justamente o ato de alimentar. E aí a gente começa a Comer mesmo, né? Comer, né? exatamente, exatamente. E o que é bastante interessante, porque entra, eu acho que no ponto principal do meu artigo, que é a questão da vigilância e do narcisismo, porque a gente passa a consumir o outro e a ser consumido pelo outro. A gente não está mais na rede social pelo simples fato de, sabe, ter uma socialização a mais do que a gente já tinha. Não, a gente está ali porque é o único modo que a gente tem de ser visto, de ser lembrado. E essa passagem do ser visto, ela parte disso, de aparecer. E esse aparecer, a gente tem um espetáculo, a gente tem pessoas que fingem ser o que não são, a gente tem pessoas que pintam uma vida muito boa. E isso, para a pessoa, é uma coisa, e para a pessoa que está do outro lado da tela, é outra completamente diferente. Fala na discussão, por exemplo, do Instagram ser uma rede tóxica, né? Porque as pessoas só mostram um lado bom da vida. E a partir do momento que você tá ali rolando seu feed, você vê uma pessoa que tá feliz o tempo todo, que sai para comer o tempo todo, que parece ter uma vida de mil maravilhas, o que que isso impacta no seu pensamento sobre a sua própria vida, sobre como você vive? Então a gente começa a ter esses pensamentos, esses estalos, que não necessariamente a gente teria se a pandemia não tivesse surgido, porque a rede social ela teria um plano secundário, uma vez que a gente tem uma sociabilização, uma sociabilidade ali no plano físico e poder conversar e olhar no olho do olho. E eu acho que esse é o principal ponto assim do meu artigo, do fato da gente adquirir esse aspecto de vigilância mesmo, porque a gente espera o outro postar para a gente saber o que o outro está fazendo. E do mesmo modo, a gente posta para o outro saber o que a gente está fazendo. Então, a gente perde um pouco do senso de privacidade, por exemplo. Eu li alguns textos que falava que quando a gente se expõe na rede social, a gente pensa estrategicamente em como fazer, em como se parecer, em qual local da minha casa eu vou estar, qual local da minha casa eu posso mostrar,
para dar uma sensação ou não dar uma sensação. Então, a gente tem essa privacidade um pouco deturpada. E até, tipo assim, é interessante a gente pensar nisso, porque agora a gente tem algumas ferramentas no Instagram que possibilitam, por exemplo, você selecionar quais pessoas você pode seguir você, pode comentar nas suas fotos, qual pessoa pode ver os seus stories. Então, é muito interessante porque a gente está no momento em que esse consumo do outro é tão exacerbado que agora a gente está tentando restringir isso para quem pode ver o que a gente está fazendo. E esse tipo de coisa, sabe, esse bombardeio mesmo de informações e de pessoas tendo vidas perfeitas e você não ter mais com quem você contar na sua vida física, assim, só pelo virtual, ela pode gerar ali um caso depressivo, um caso de ansiedade e que agrave esses transtornos. E aí eu termino meu texto fazendo uma pergunta se isso é realmente culpa da tecnologia ou se é culpa do sistema que a gente vive, que nos obriga a fazer esse tipo de coisa, principalmente na questão do consumo humano, né? Que a gente passa a se consumir mais. E, brevemente, eu acho que é isso que meu texto fala. Não sei se eu falei muito rápido, porque eu me empolgo, eu começo a falar muito rápido, mas é isso. Duda, muito obrigada, mas ela realmente pontuou muito bem, não é, a questão do consumo humano, não é? Porque, de repente, nós nos vimos, o nosso dia a dia, como ela bem falou, não é, diluído. Não é? E daí eu lembro grandes filósofos, grandes autores, né? E a Sociedade Líquida de Bauman, do sul-coreano, a Sociedade do Cansaço, não é? Onde todas essas posturas, não é? De comer, não é? O feed, não é? De comer a vida do outro, o espaço do outro, de uma forma muito simples, passa a gerar realmente, Duda, questões patológicas, porque a grama do outro sempre está verdinha, não é? A minha morre, não é? A roupa do outro, caramba, que roupa bonita, a minha, eu não posso sair para comprar uma outra, e o cabelo, a unha, não é? Então, eu destaquei, não é? Desde quando você me mandou o primeiro texto, né? Uma frasezinha sua muito interessante. Em um corpo social formado por vigilantes visuais. Né? Esse termo que a Duda usa é muito interessante. Vigilantes virtuais, movidos pelo desejo de consumir e de serem consumidos, o empenho pela mercantilização da imagem desemboca na perda de essência e no possível início de distúrbios mentais, até dos que tomavam a si mesmo como um centro de tudo. Então, é muito louvável todo esse pensamento da Duda, né, sobre esse ser vigilante, né, que precisa estar comendo, né, a vida do outro e se deixando ser digerido, né, de uma forma bastante patológica. Né? Muito obrigada, Duda. Claro Obrigada que você eu. podia falar muito mais, tá? Mas teremos tempo. Próxima semana tem Duda, dezembro tem Duda, novembro tem Duda. Então, nós estaremos juntas ainda por um bom tempo, tá? Muito obrigada. Tem um comentário aqui, não sei se quem já viu, Diego. Tá. Diego, a Diego é da Paraíba, né? Diego, muito obrigada. Aqui a gente se encontra com o Brasil, com as Américas, com a Europa, com a Ásia. Todo mundo pode participar.
Esse evento é gratuito, a roda de conversa é gratuita e, além do mais, oferece certificado para quem assim solicitar. Tá? Então, vocês podem se inscrever e depois, além do mais, né, pedir o seu certificado. Muito obrigada, Diego. Adoro essa sua terra, tá? E obrigada por você estar aqui junto conosco. Bem, Lurdinha, a roda do tempo roda o tempo. E agora? Que tempo é esse? Pois é, continua rodando. Eu quero desejar uma boa noite a todos, a você, Sônia, as companheiras aí de roda, quem está nos assistindo, né? Agradecer a PUC por esses espaços todos, né? E falar desse nosso tempo, né? A roda do tempo roda o tempo, e ela continua rodando sim. Então, o meu texto, bom, a minha história é um pouquinho como a da Maria, né? Quando a Sônia me convidou, eu disse, mas eu não sou da psicologia. E, principalmente, eu estou muito desencantada da academia, estou parada, né? Estou parada. Mas a querida amiga de tantas jornadas insistiu e me botou na roda. E Olha, até gente, a academia produz seres humanos como a Lourdes. Mas esse ser humano também é mãe de família, mãe de 4 filhos, avó, bisavó, não é? Escreve. Mas eu comecei a ver na rede social, Duda, muito bem lembrado, vigilante que sou, né? Eu vi que a Lourdinha é muito arteira, sempre foi, muito charmosa, começou a colocar roupas que ela estava fazendo, vestidinho para as bisnetas e tal. Eu falei, peraí, que a Lourdinha está fazendo? Vamos chamá-la de volta. A academia precisa de você, Lourdinha. E foi esse vigilante, viu, Duda? Vigilante da vida da minha amiga. Eu falei, espera aí, que isso? Não está lançando livro, está fazendo vestidinho para bisneta? Pode fazer, mas venha falar também, viu, Luiz? Em qualquer roda eu vou apresentar foto dos vestidinhos que eu fiz e das minhas bisnetas e dos meus bisnetos, né? Colocando aí, na verdade, são 8 netos e 8 bisnetos que eu tenho no momento, né? Muito, muito bom, graças a Deus. Mas, na verdade, Sônia, talvez essa questão da costura tenha sido um pouco uma volta até de quando, na verdade, eu só trabalhava 3 períodos, não é? E os meus filhos ficavam um pouco não, ficaram bastante sozinhos. Você sabe, nós estivemos juntas em muitos momentos, né? Não me arrependo, não. Eles próprios, às vezes, quando eu falo, mãe, não tem que se culpar de nada, não fez nada errado. Mas é aquilo que, às vezes, eu digo, que eu já disse numa roda, né? Os pais erram, mas a questão é que eles não erram intencionalmente, eles erram tentando acertar. E foi um pouco assim que eu tentei chegar na roda, lá no ano passado, e escrever o meu texto. Então, o meu texto vai misturando um pouco o contexto que nós vivemos, um pouco a história do movimento das mulheres e com flashes da nossa própria história. Então, tem alguns causos. Por quê? Porque, na verdade, hoje, eu sou realmente muito fã da história. Eu acho que o conhecimento histórico, ele é fundamental
para que nós possamos entender o nosso presente, porque tudo evolui. Aí eu vou lembrar de uma fala que eu uso bastante aqui como paulista, né? Um escritor paulista do século passado, Fernando de Azevedo, em 1927, e não é imitação do Chico Anísio, é 1927 mesmo, Fernando de Azevedo estava publicando o resultado, o que hoje nós chamaríamos de uma pesquisa. À época se chamou de inquérito, que foi encomendado pelo Estadão, pelo jornal Estado de São Paulo, um inquérito sobre a educação pública em São Paulo. E uma frase do Fernando de Azevedo, que eu acho fantástica, porque ela realmente se aplica à nossa vida, ele vai dizer que nenhuma dessas ideias brotou do dia para a noite como um cogumelo no monturo das excrescências. É até uma expressão forte. Mas um pouco é isso. A nossa vida, o serendeando na pandemia, as rodas, com a participação de todos, não são ideias que brotaram de repente do dia para a noite. Pode ser que até inconscientemente elas foram sendo gestadas, mas foram sendo gestadas, né? As nossas memórias sempre se ancoram em uma frase, em uma música, em uma foto, em um lugar, em uma pessoa, são todos elementos âncoras das nossas memórias. E é assim que nós vamos constituindo. Então, nesse meu texto, eu lancei mão, claro, de informações, sim, sobre o nosso contexto social e político, mas pensando como o movimento das mulheres estava inserido nesses contextos. E como nós, e quando eu digo nós, é Sônia e eu, Maria Vilma, que já é falecida, a mocinha Simone Nazar, e tantas outras, eram nessas circunstâncias que nós estávamos inseridas. E produzimos, sim, algumas histórias. E agora, Sônia, olha, quem quiser vai ler o meu texto, que tem uma porção de coisinha lá. Mas hoje eu vou contar uma outra coisa. Eu vou entrar nos causos. E nos causos que talvez você se lembre. E eu estou trazendo esse caos por quê? Por causa do tema oralidade. Hoje nós estamos aqui falando, e ao vivo, e a cores, e com imagens, e tudo. É quase uma terceira dimensão. Mas houve uma época em que Sônia e eu falávamos, sim, semanalmente, aos domingos, falávamos com as mulheres, mas era através do rádio, né? Participando do Rádio Clube de Marília. Nós tínhamos o nosso programa domingueiro, que era Marília Mulher. Isso lá na década de 80, do século passado. Né? A Sônia era mais mocinha, eu já não. Eu era... Obrigada, muito obrigada pelo mocinha. Não é? Então, esse espaço que vocês têm hoje para debater e para falar com as mulheres, e para informar, e para levantar questões, e para mexer mesmo com o coração e a cabeça de quem ouve, né? O nosso espaço era só a voz. O nosso espaço era só oral, e o oral da fala. E, junto com toda a nossa mobilização em termos de movimento das mulheres, com reuniões em São Paulo, com grupos de mulheres de São Paulo e tal, nós tínhamos também a nossa militância política, né?
E foi através dessa militância política que nós, então, andávamos e estávamos em contato com os bairros periféricos, os bairros em formação de Marília, e na cidade também. E num desses dias, distribuindo panfletos, porque nós mesmas escrevíamos os panfletos e nós mesmas panfletávamos, né? Num ponto de ônibus, eu estava entregando panfletos e conversando com alguma pessoa, quando uma mulher que estava cerca de 1 metro, mais ou menos, se virou para mim e disse: "Você é a Lourdinha Marcelino?" Falei: "Sou." "Nossa, que alegria te conhecer, porque você não imagina o bem que você me fez." Como? Porque dos comentários que você e a Sônia faziam no programa, é que eu decidi dar um rumo para a minha vida. Eu mudei a minha vida ouvindo vocês. Então, aquilo foi um impacto grande, um impacto muito grande. Primeiro, por esse alcance de o que nós falamos aqui impactar a vida de uma pessoa que teve coragem de se libertar de um marido abusivo. Então, isto foi impactante, porque era uma grande responsabilidade. E, ao mesmo tempo, eu me coloquei assim, eu era o quê? Eu era uma voz para essa mulher. Nada mais do que uma voz. Então, hoje, pensando na oralidade, eu me lembrei desse fato. E me lembrei desse fato para que realmente, eu acredito que todas tenham essa consciência, mas que a gente tenha muito viva essa consciência da importância da nossa fala, e agora aliada à nossa imagem. Aliada à nossa imagem, que eu imagino que tem até um poder maior. Na verdade, aqui há um grupo de mulheres poderosas. De mulheres poderosas utilizando a sua voz, a sua fala, a sua imagem, e compartilhando os seus estudos, as suas experiências e a sua vida, por que não? É a sua vida. A Patrícia mesmo hoje falou já nos seus filhos, não é? Nós acabamos de falar nos meus bisnetos, nos meus netos. Então, Sônia, destacando o poder da oralidade. E que você sabe que você tem esse poder. Porque você sempre falou muito bem. Tirou nota máxima quando nós fizemos o nosso curso de radialista. Locução. Olha, somos radialistas. Radialistas profissionais. Pois é, não é só a Maria que é radialista aqui, não, viu? Antes da Maria viemos nós, viu, Maria? Viemos nós. Fomos fazer um curso de radialistas no SENAC, para que não tivéssemos problemas com o nosso programa pelo rádio, né? Porque nós tínhamos um bom ibope. Então, o nosso tempo continua rodando. E a roda do tempo, a roda presente da roda de conversa, rodou a ponto de trazer novamente aquele tempo nosso da oralidade. Sônia,
Muito obrigada por maldosamente querer me afastar da minha máquina de costura, das minhas receitas. Não vou lhe dar mais nenhuma receita de pãozinho, nem de bolachinha, porque hoje eu me divirto um pouco com isso. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, que acompanham a Sônia. Muito obrigada às colegas de roda. Eu fujo totalmente do padrão, né? Mas na minha idade eu tenho o direito de fugir aos padrões. Não é isso que se fala para o envelhecimento? Então é isso. Muito obrigada, PUC, ao pessoal técnico que me socorre, porque eu ainda sou péssima na tecnologia, e a todos vocês. Muito obrigada, Sâmia. E, olha, um abraço virtual muito grande. Olha, muito obrigada. Lourdes sempre foi e vai continuar sendo, não é? Um espelho, não é? O meu espelho, essa mulher que endossou os meus sonhos, navegou comigo e realmente nós éramos muito disciplinadas em se tratando da oralidade, porque afinal de contas, nós tínhamos uma responsabilidade e tínhamos um público não só feminino, viu, amigos e colegas, mas era um público masculino e feminino que nos ouvia e que, dia desses, no Face, Lurdinha, se apresenta uma pessoa pedindo o meu aceite no Face, e eu fiquei meio receosa, porque não me lembrava, e ele falou, olha, por favor, eu preciso falar com você, afinal de contas, você e a Lurdinha me indicaram o caminho certo no Marília, na Rádio Clube de Marília, todos os domingos, eu era um beberrão, ouvia o programa no boteco, Lourdes. Jovem ainda, mas ele diz que o boteco, não é, do domingo ficava ligado na Rádio Clube e no nosso programa, não é? E ali ele alterou todo o roteiro da vida dele. Então, muito obrigada. Você sempre será meu espelho, minha amiga, e meu porto seguro. Quando eu não sei nada, eu vou ler a obra, vou ler o trabalho e encontro a Lourdes por lá. Muito obrigada. E o que eu gosto muito das rodas, para quem está nos ouvindo hoje, é essa diversidade. Né? Nós estamos aqui com uma ingressante no mundo da graduação e temos uma pós-doutora aqui em educação falando conosco. Então, isto é vida, não é? E isto é responsabilidade social. Lourdes, muito obrigada. Te amo. Como amo cada uma das que estão aqui. E agora a gente vai para outra radialista graduada, né? Maria Góes. Vamos lá, Maria. E daí? Boa noite a todos. Obrigada, Sônia, mais uma vez pelo convite. E estou aqui com a garganta entalada depois de ouvir Lurdinha, porque ela abriu a minha caixinha do rádio, que é uma das minhas paixões, e eu fui longe e voltei, né? Fiz todo um texto aqui para falar do texto do trabalho e comecei a viajar na oralidade das histórias do rádio, e vem lá da minha avó, da minha mãe, porque ser radialista foi um desejo consciente e inconsciente, porque minha mãe é aquela mulher que vocês estão falando aí, que a Lourdinha colocou, que ela morava no sítio, ouvia o rádio, o que ela ouvia no rádio eram as orientações, era o que embalava os sonhos, eram as rádios novelas. Então, assim, ela trazer esse relato,
né? A gente se emociona muito lembrando de tudo. E mais, como o tema que eu falo é sobre mulher, e lá no texto vai ter a minha avó, eu trago as minhas mulheres nesse texto, e na fala da Lourdinha me lembrou certinho, a minha avó gostava daquela música Pavão Misterioso, né? E aí tem um trecho que ele falava, muita história eu tinha para contar, né? E o pavão não voava, né? Falava da música, aí eu ficava imaginando, até hoje eu ouço a música e lembro dela, o que será que passava na cabeça dela? O que será que essa mulher passou na vida? Como que ela projetava seus sonhos, assim, numa música ela viajava tanto. É muito interessante. Então, isso vem aí nessa questão da oralidade. E agora eu vou entrar um pouquinho no meu capítulo também, falando sobre isso, que é o capítulo 8, que eu escrevi no Cirandeando na pandemia. E ele fala exatamente sobre o mulherando, as mulheres e suas paixões. É um texto que propõe uma reflexão das nossas existências femininas, das nossas construções, para a gente pensar sobre o nosso estado atual de ser e de estar mulher. É um relato introspectivo, né, de voltar lá, e é o que eu estava dizendo, da avó, da mãe, como nos construímos mulheres, como estamos nos mulherando, para onde vamos com o nosso mulherar. Na roda, que foi o tema e que finalizou aí no artigo, pensando nesse mulherar, veio esse costurar aí, né, Lourdinha? Talvez tenha essa conexão, né? A coxa de retalho, as costuras, né? Onde nos mulheramos para chegar até aqui. E então também traz essa carga de papéis sociais no contexto feminino, que sempre foi tensa, intensa, que potencializou aí na pandemia, coube mais uma vez a maioria das mulheres se reorganizar nesse cenário onde estava ela de home office, os filhos em aulas virtuais, o marido de home office, sem poder ter alguém dentro de casa para ajudar. Então, foi todo um contexto, né, um bombardeio de sobrecargas, além das cargas e papéis já existentes. E aí eu faço uma reflexão em relação a isso, pontuando, né, um pouco mais as mulheres jovens que do meu contexto, também que é o grupo que eu faço a investigação do pós-doc, e essas cobranças, como você ser uma profissional competente, a esposa, a mãe exemplar, estar em forma física, ter coerência social, né? E aí a gente tentando se libertar e se construir diferentemente de um patriarcado que a gente já vem se construindo, e aí volto até citando o Duda aí, que a questão da rede social tem potencializado isso de uma forma que nós mesmas estamos gerando outros padrões, outros empoderamentos, né? Outras clausuras diante disso, né? Tem até uma pessoa próxima, uma mulher próxima que fala sobre essa questão da organização, do planejamento, tal, tem, né, uma página na rede social e no meio dessa pandemia ela era aquela pessoa que se acordava, se maquiava, botava o terno, botava o salto e fazia todas as fotos e o vídeo inicial da manhã para depois se desmontar e estar de pijama porque estava o filho pulando, o marido gritando. Então, assim, que loucura que é essa, né? Como que a gente se constrói ali para aquele retrato da rede social. E é exatamente isso, esse mundo de ver e ver os outros, né? Nós, mulheres, nós todos seres humanos, mas assim, como trato especificamente das mulheres, a gente precisa repensar como a gente está se enclausurando dentro desses padrões, né? De você ver o outro ali num recorte, num extrato de uma vida feliz, que não é isso no dia a dia. Então, é preciso pensar, né? E nesse sentido, o que precisamos fazer? Um monólogo para pensarmos como estamos respeitando a nossa essência, a nossa existência, as nossas escolhas, construções diante da nossa vida e dos outros.
e, a partir daí, propor diálogos dos mais diversos temas que envolvem o feminino para desvendar, quebrar tabus e entender o que se quer ser, sem opressão, sem pressão, o que está tudo isso aí potencializado pelas mídias, né? E aí, volto lá, dizendo que é preciso a gente voltar exatamente às nossas árvores genealógicas, entender o legado das avós, bisavós, tataravós e principalmente das nossas mães, que foram essas mulheres e que foi nesse contexto que nós nos mulheramos, né? Nos mulheramos através delas, de suas histórias, dos seus exemplos, do que passaram para a gente. E aí? Diante disso tudo, como eu me mulherei? Então, uma introspecção é a gente pensar como eu me tornei mulher e o que eu gostaria de ser. Quais são, de fato, as minhas paixões? Eu estou vivendo as minhas paixões, eu estou vivendo as paixões impostas pelas redes sociais ou pelo turbilhão de escolha de papéis que eu me coloquei para ser atropelada ou vice-versa, né? Que tal eu me respeitar e me acolher, me reconhecer, aceitar minha singularidade na pluralidade das outras mulheres? Então, vou trazendo questionamentos. Que tal poder viver as minhas paixões, minhas escolhas, sem a autocobrança vinda das cobranças externas, sobre os padrões, né? Que a gente já disse aí, produzido e reproduzido. O que parecem questões simples são questões que exalam complexidade. Porém, só nós mesmas poderemos respondê-las a partir das nossas escolhas, que podem ser libertadoras, né? E gostaria de pensar que ser mulher é poder viver suas paixões. Quais são as suas? Que tal vivê-las? Ainda há tempo, né? Portanto, sigamos mulherando-nos, humanizando-nos e nos questionando. E para finalizar, uma frase que eu trago no texto, tanto no início quanto no final, alguns recortes, que é da música Pagu, da Rita Lee, onde ela diz: minha mãe é Maria Ninguém. E aí eu convido a todos a mulherar-se respondendo no mesmo tom, que sua mãe com certeza foi uma Maria alguém, e que você pode ser a Maria que você quiser. E aí, leiam um artigo aberto para questionamentos. Muito obrigada. Queria cumprimentar em tempo, parabenizar todos os colegas professores. Comemoramos aí no último dia 15, né, uma profissão tão importante na vida de todos nós, destacando que a sala de aula é um lugar para a gente ser feliz, seja ela física ou virtual. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, PUC, pela oportunidade, a todos os colegas. É isso. Pois é, né? A Maria acabou, a Lourdinha começou a me botar um nó na garganta, continuou com a Maria, né? Para vocês entenderem um pouco, não é? Dessa rede que eu digo que é uma rede de apoio, que sem ela nós não poderíamos viver, não é? Dessa oralidade tão importante em todos os tempos da vida de todos nós, não é? E depois dessa belíssima fala da Maria, da Rita Lee, não é? Das músicas que eram pedidas no Rádio Mulher e que nós tocávamos semanalmente, não é? Então, Júlio, chegou a tua vez. Está aí, para você tirar de letra, não é? Esse amor, esse ódio, não é? Que nos assola. E hoje as mulheres estão vivendo muito ainda o drama de não saberem ou não entenderem as suas paixões, não é? E daí, Júlio, como é que vem a completude no mês de outubro? O horário é teu. Colcha de retalhos, Sônia. Essa completude Colcha é uma colcha de retalhos. Se a gente parar bem, como já comentei em várias outras edições da roda que eu participei,
todos os temas das rodas se complementam de alguma forma. A gente está falando, está participando, está apresentando, a gente sempre consegue juntar, fazer alguma conexão com alguma outra edição que a gente tenha participado ou tenha assistido. E se a gente for parar para analisar muito bem aqui, cada uma de vocês falou sobre vida. Nós falamos sobre vida, sobre possibilidades, sobre histórias, sobre sonhos, sobre construções. E é justamente falando de construções que eu não poderia deixar de, principalmente, de louvar ao sagrado feminino, tão bem representado por vocês. Não só por esse Outubro Rosa, mas pelas histórias de vocês. E eu falo também do sagrado feminino que existe dentro de mim, porque todos vocês são importantes para mim. Por exemplo, Sônia e Maria, minhas colegas de doutorado e agora de pós-doutorado. Através da Sônia, pude conhecer novos colegas e amigos, Célia, Patrícia, Lourdinha. Através de uma amiga que eu conheci, um amigo que me apresentou a Duda. Ou seja, nós nos encontramos, seguimos vivendo nossas vidas e construindo, melhor, costurando as nossas colchas de retalhos. Então, quando a gente traz agora o Cirandeando na pandemia, a gente fala isso também. Se a gente pegar um pouquinho do tema de cada uma de vocês, tem perfeitas conexões com o meu tema. E por que eu fui buscar esse tema? Bom, antes disso, deixa eu falar sobre essa questão da oralidade. Questão de vida e questão de sonho. Quando eu conversava com a Sônia, a gente já tinha terminado o doutorado, eu falava, ela, digamos, foi tipo uma mentora para mim. Muitas vezes consultava a Sônia. Sônia, quero sair do mercado, quero virar professor, quero trabalhar só em pesquisa. Menino, fica quieto, tia quieta, o mercado está difícil, fica trabalhando, vai ganhar o seu dinheiro, esse professor ganha muito pouco nesse Brasil. Aí, daqui a pouco, vem ela e fala, Júlio, estou com uma oportunidade aqui para ser professor. Curso de pós-graduação. Pô, legal, fantástico. E aí veio, eu estava no meio de que turbilhando a minha carreira executiva, doido para chutar o balde novamente, e aí finalmente vem a pandemia. E dentro da pandemia, eu me redescobri. Por quê? Trancadinho, em casa, virei finalmente a chave da minha carreira, larguei a vida executiva e fui trabalhar o quê? Produzindo material acadêmico para a pós-graduação. Eu tinha 2 disciplinas, aí daqui a pouco veio a terceira, aí a Sônia, Júlio, eu estou com mais um problema aqui, uma disciplina, você quer pegar? Bora! Como a Sônia fala, vambora, não é isso, Sônia? Aí daqui a pouco vem o quê? A 5ª disciplina e por aí foi. E ali eu, toque de caixa, motivado, apaixonado, inspirado, e fui escrevendo, e dali comecei a retomar projetos antigos meus, e fui, feliz da vida, produzindo e crescendo, e aí veio a primeira roda. Aí fui com a Patrícia, a gente falava sobre ética no trabalho, e uma das disciplinas que eu escrevi, da pós-graduação, foi sobre ética. E aí vocês percebem como a gente vai se construindo, se reconstruindo, se reencontrando, e a nossa colcha de retalhos só vai aumentando, e mais, e mais, e mais. E um projeto que era para ser de curta duração se tornou isso. Estamos no 2º ano e já planejamos o 3º ano. Já mandei para a Sônia sugestões de temas para o ano que vem, já lembrei de mais outros 2 temas também. E vai aquele vulcão em erupção aqui dentro, de vontade de querer fazer e produzir, botar tudo para fora, e mais, e mais, e mais. E tem uma coisa que eu gosto muito de sempre falar, algumas oportunidades que eu tenho, que é o compartilhar. Porque, afinal, o que a gente vive, o que a gente aprende, o que a gente constrói, a gente tem que compartilhar, porque é só assim que a gente cresce de verdade. E só assim a gente contribui para o crescimento do outro. E as rodas de conversa são isso. O quanto eu aprendi rodando com a Patrícia, rodando com a Maria, não rodei com a Célia e com a Duda, mas já rodei acho que 2 vezes com a Lourdinha, já rodei com o Samuel, já rodei com o Marco, já rodei com o Isnar, e a gente vai rodando junto e construindo. Ou seja, o que a Sônia trouxe de oportunidade para nós todos que participamos dessas bancadas, das pessoas que participam aqui, nos ouvindo, nos questionando, criticando, perguntando, comentando,
E o que a PUC nos possibilita é essa imensa rede de compartilhamentos, de construções, reconstruções, de costura dessa colcha de retalho que são as nossas vidas. Então, agradeço novamente, Sônia, pelo convite, pela confiança, a PUC por esse espaço que é fantástico, que me permitiu somente realizar um sonho. Voltando à pandemia, apesar da pandemia, 2020 foi o melhor ano para mim profissionalmente, porque eu me encontrei novamente no meu grande sonho de ser professor, de produzir material acadêmico, de escrever livro, de dar aula. E quando terminei a última disciplina, virei para o céu e falei: meu pai, esse dinheiro vai demorar para entrar na minha conta, preciso trabalhar. E aí o dinheiro já está acabando. E aí me veio o convite de uma empresa que me levou para uma nova jornada, uma nova mudança lá em Santarém, no Pará. E as rodas mais incríveis, acho que eu pude participar, foram justamente quando eu estava lá. E foi justamente onde eu escrevi o meu capítulo nesse livro, no nosso livro, nessa nossa colcha de retalho, Amor, Ódio e Consumo. É inspirado na minha tese de doutorado, onde eu falo sobre consumo e narcisismo. Para mim foi fantástico, porque durante o doutorado eu recebi algumas provocações de colegas psicanalistas, entre elas a Sônia, e ali me abriu um horizonte muito maior sobre a questão do narcisismo. E eu fui buscar, e isso me ajudou a crescer muito mais. Por isso, quando a Sônia falou amor, ódio e consumo na nossa roda, eu pensei, pô, legal, tem tudo a ver comigo, com a minha tese. Mas quando veio essa perspectiva de escrever este capítulo, nossa senhora, no meu ritmo louco lá de executivo, de diretor de marketing, lá numa grande empresa de telecom, lá no Pará, eu pensando, caramba, eu preciso escrever isso. E lembrando ainda tendo Covid no ano anterior, no ano de 2020, ou seja, superei tudo e feliz da vida e estou aqui para poder escrever mais ainda. Então, vamos lá. Amor, ódio e consumo. A Sônia botou ainda um complemento, a dança narcísica. O que essa mulher está inventando para mim agora? O que ela me botou na roda agora com isso? Eu escrevi a primeira versão, a Sônia, não, Júlio, tá bacana, tá ótimo, mas tá fugindo muito do que vocês que participou lá da roda. Eu parei para ouvir tudo de novo. Então, gente, quem não teve oportunidade, vai lá no YouTube, no canal do CCE, todas as rodas estão disponíveis lá. Eu parei e ouvi e relembrei aquilo tudo, e como foi bom, porque eu percebi quantas possibilidades eu tinha para poder falar sobre amor, ódio e consumo. E aí eu fui juntando outras edições da roda e fazendo uma nova colcha de retalho. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre amor, a gente lembra muito o tema de cada uma das minhas colegas que falou aí agora. A construção de si mesma, a questão de você se aceitar, de você aceitar o outro, você se construir, você se posicionar, você se identificar ou não com outras pessoas. Isso vai trazer muita questão das redes sociais, inclusive, onde nós temos ali uma grande vitrine do real e do irreal, do que é fantasia e do que não é fantasia, dos personagens que nós criamos para nós mesmos e para os outros, das personas que habitam dentro dessa persona que é aqui cada um de nós, da nossa pluralidade existencial. Ou seja, quando a gente para poder falar de amor, a gente fala sobre auto-amor, sobre amor próprio, que necessariamente não são a mesma coisa. A gente fala sobre as nossas paixões, sobre o amor pelo outro, sobre as paixões que nós temos pelos outros também, ou não temos. Quando nós falamos sobre ódio, eu fui trazer justamente para o meu texto a questão da filosofia do cancelamento, tão comum hoje nas redes sociais. Eu prefiro não dizer que o oposto do amor é o ódio. Eu prefiro dizer que o oposto do amor é o não amor. Mas a gente pode entrar em várias questões filosóficas, em várias linhas de pensamentos diferentes. Mas quando eu busquei essa questão do ódio, eu fui falar justamente sobre
essa cultura do julgamento, da condenação, da não aceitação do outro, que é diferente de mim, diferente daquilo que eu espero, do que eu projeto, onde o meu eu é o centro do universo. A gente cai na questão do narcisismo. O narcisismo freudiano, o clássico, o berço desse sentido todo, onde há a supremacia do eu, a supervalorização do eu em detrimento do outro. O narcisismo nos traz muito disso. Claro, outras ideias sobre esse termo surgiram também. Então, quando a Sônia me propôs a dança narcísica, eu não pude deixar de lembrar das minhas aulas de dança de salão, é claro. Ou seja, eu todo desengonçado, com meus quase 1,90 m, lá fora de ritmo, inimigo do ritmo. Uma amiga nos batizava, aquela minha parceira, a Vanessa, irmã, a mulher do Gustavo, Duda, nós éramos inimigos do ritmo. Ela sempre batia em mim, você está dançando errado. Mas isso faz parte, porque a dança, ela nos promove isso, a busca do quê? De um prazer, de um encantamento consigo mesmo e com os outros, para se exibir também um pouco para os outros. Então, a dança narcísica nos traz isso. O que nós buscamos consumir de nós mesmos, dos outros, para encantar a nós, para encantar aos outros. A dança narcísica tem muito disso. Do papel que eu visto para mim, ou dos papéis que eu visto para mim, que eu visto os outros, que eu espero que os outros aceitem e reconheçam os papéis que eu visto para mim e que eu visto para eles também. Ou seja, sempre essa questão do eu, o condutor dessa dança narcísica, que nos leva à autoaceitação ou não, aceitação do outro ou não. Aí, então, a gente constrói essa rede delicada de amor, ódio e consumo nessa dança narcísica. E o que eu trabalho nesse texto, eu gosto muito de cinema. Acredito que muita gente que gosta também. Eu estava com a minha tese já pronta, quando, de repente, do nada, eu lembrei de um filme que fala sobre aceitação do outro. Para ser aceito, você tem que vestir um personagem. Desculpa, não lembro o nome do filme agora, mas é com o grande Harrison Ford, com o grande Gary Oldman, e também tem o Liam Hemsworth, que fala sobre competição entre empresas, espionagem industrial. E tem um trecho do filme que eu coloco na minha tese, que é o discurso da advogada que prepara o Liam Hemsworth para poder ser aceito pelo personagem do Gary Oldman. E trata justamente disso. Você tem que se vestir de tal maneira, cortar o cabelo de tal maneira, usar sua barba de tal maneira, para que ele possa te aceitar como um igual. Então, você se coloca no mundo do outro. E quando a gente volta a essa questão que a Duda trabalhou sobre redes sociais, é por aí. Você usa diversos filtros. Se você não usar os filtros do Instagram, você tem vários aplicativos que você pode baixar no celular para criar vários filtros para que você possa aparecer melhor, parecendo ser diferente de quem você realmente é, para que os outros possam te aceitar. E aí vem a grande questão. O que te faz ser aceito ou ser amado hoje em dia? É você ter uma conta numa rede social? É você ter muitos likes nessa rede social? É você ter muitos likes e comentários e compartilhamentos do que você posta? Que vitrine é essa que nós buscamos tanto? Porque nós utilizamos isso para encontrar a nossa felicidade. Até que ponto isto é ser feliz? Até que ponto isto é ser saudável? Então, eu procurei justamente construir isso. É onde eu mostro para vocês novamente como os nossos textos todos se conectam. Quando a gente fala sobre o tempo rodando da Lourdinha, tem muito disso também. A gente gasta um tempo absurdo nas redes sociais, se distraindo, se consumindo ou consumindo os outros, porque a gente consome de tudo. A gente se consome, a gente consome o outro, porque pessoas também são consumidas. Mas, na verdade, nós consumimos imagens de pessoas que nem sempre são reais. Qual o tamanho da dor ou qual é o tamanho das dores de todos nós? E o quanto nós expomos de nossas dores nestas redes sociais? O quanto nós transformamos elas em vitrine de nossas doenças também, nossas doenças das nossas almas? Ou não?
Até que ponto é certo ou errado ter rede social? Eu hoje digo para vocês, eu gosto de postar lá minhas coisas. Eu posto o que eu como, as minhas viagens, minhas baladas, aniversários de amigos, de meus primos, da minha família. É gostoso isso. Quem não gosta de se exibir, que atire a primeira pedra. Não existe quem não goste de se exibir. Nós somos isso. Esses somos nós. Postando pouco ou não tendo rede social, nós todos somos vitrines de nós mesmos. Esse até foi um dos trabalhos que também escrevi lá no nosso doutorado, onde nós nos expomos, nós gostamos, nós precisamos, porque isso faz parte da natureza humana, o quê? Ser aceito pelo outro. Só que para ser aceito pelo outro, eu também preciso me aceitar. Então, essa vida, essa via de mão dupla, ela é permanente da nossa existência. Isso faz parte da nossa construção enquanto sujeitos. Essa busca pela autoaceitação e pela aceitação do outro. Então, voltando a essa questão do cinema, eu coloquei 2 referências de filmes onde eu trato justamente sobre isso. Quando você tem a necessidade de consumir algo, ou algum objeto material, Delírios de Consumo de Beck Bloom, que nós usamos, inclusive, numa das rodas aqui do mês de agosto, falando justamente sobre a questão do consumo. Eu lancei a seguinte pergunta: que buraco nós temos em nossas almas que nós procuramos algum objeto para poder tapar? Quem não assistiu o filme, recomendo para assistir. Eu faço, então, a pergunta provocativa. Qual é a sua echarpe verde? As minhas echarpes verdes eu já descobri. E o outro filme é O Último Showman, com o fantástico Hugh Grant. É um musical maravilhoso, com Zendaya, com Zac Efron também. O que ele buscava consumir? Imagem. Porque ele era um homem pobre e casou com a filha de um homem muito rico, e ele queria dar para ela tudo aquilo que ela tinha na vida dela de solteira e que ele não tinha. Então, ele buscou crescer socialmente, elevar o status social dele e ser aceito pela sociedade da época, daquela cidade, que era Nova York, início do século XX. O que ele queria era ser aceito, porque ele queria ser alguém, não ser o filho do costureiro, filho do engraxate, do sapateiro, desculpa, não lembro agora. Então, nós temos também essa necessidade de status, de consumir status e sermos consumidos dentro daquele status também. Então, nem tudo que você vai consumir é material. Às vezes é o imaterial. Que até um artigo a gente está construindo sobre isso, né, Duda? Que a gente está escrevendo sobre a questão do material e do material. Então, tudo isso é consumo. Onde estão as nossas dores? Então, cabe a nós, eu gosto muito, a gente está numa roda de conversa de psicologia, em que se trata muito de psicanálise, e eu gosto muito de recomendar isso. Nós temos que procurar conhecer e reconhecer as nossas dores, para poder buscar a cura, ou pelo menos o tratamento, porque a cura talvez a gente não encontre nunca, mas enquanto estiver buscando o tratamento, a gente está alcançando, de certa forma, algumas curas em momentos diferentes. Lembrando a Lurdinha, a roda do tempo está sempre rodando. Então, enquanto a gente tiver vida, vamos procurar o melhor consumo para nós, o melhor consumo de nós mesmos. A minha Sharp verde, até brinquei, lembra só, no meu tênis branco, está guardado aqui até hoje. Acho que 3 anos já vai fazer mês que vem esse tênis branco guardado aqui. Saiu comigo de Teresópolis, eu comprei ele em São Paulo, fui para o Rio, fui para Santarém, no Pará, estou em Limeira, em São Paulo, e ainda não usei esse tênis branco. O que é que falta para mim? Vontade. Então, é essa a questão. A vida é uma questão de vontade. A gente tem que ter essa vontade de quê? De rodar as nossas conversas, de viver o tempo, de aproveitar melhor nosso tempo do que nas redes sociais. A gente tem que reconhecer. A gente tem que viver esse tempo gerindo melhor nossas vidas, nossos trabalhos, da maneira como a Célia colocou no texto dela, de se construir melhor enquanto sujeitos, sejam mulheres, sejam homens, na perspectiva também como mulherando, que a Maria coloca, ou na questão da saúde no trabalho, como a Patrícia coloca. Ou seja, todos nós estamos juntos nesse palco da vida. Tá? Então, convido vocês a lerem
nosso livro lindo, maravilhoso. Cirandem com a gente, porque a gente não para nunca. A gente vai vir cirandeando mais ano que vem, né, Sônia? Assim, espero. Quero escrever mais. Estou por aqui sem falta de tempo, mas eu gosto muito disso e é fantástico. Então, mais uma vez, Sônia, muito obrigado pelos convites e pela confiança. Célia, muito obrigado pela sua inspiração também. A gente ainda vai rodar junto. Estou te devendo falar sobre aquelas imagens. Maria, obrigado sempre também por brilhar e seguir mulherando, inspirando muitas mulheres e a nós, homens também. Patrícia, obrigado pelo seu charme e elegância de sempre, pela sua simpatia quando a gente roda, é sempre uma sinergia fantástica. Lourdinha, pelo seu exemplo de vida, você continue se irandeando e irradiando também bastante, nos inspirando muito. Duda, você continue sendo esse tufão febrone que você é. Eu me sinto muito inspirado e sou apaixonado pela sua eloquência quando você coloca também. Sônia, você então, ó concurso. Não vou cantar hoje como na roda do ano passado, senão vocês vão sair correndo mais ainda. Mas voltando, o divino feminino sagrado que habita em mim, saúda o feminino divino sagrado que habita em todos vocês. A todas as mulheres aqui presentes, aos homens também. PUC, obrigado pelo espaço e é isso aí. Obrigadão. Bem, eu não tenho mais nada a falar, a não ser muito obrigado a todos. Lembrando, não é, Júlio, essa tua saudação, lembrando aqui aos nossos colegas ausentes, o SNAR, que brilhantemente falou sobre felicidade, ao Samuel, que falou sobre a Caixa dos Homens, ao Marco Antônio, que lembrou da questão do Kevin e todas as marcas, as dores, não é? Que nós produzimos diante do que nós vivemos e internalizamos. E eu encerrei falando do Coringa. E, mais uma vez, lembrando do Coringa, não é? Onde esse personagem decide matar alguém que o fazia sofrer, que era a televisão, que era um apresentador de televisão. Então, finalizando a oralidade na pandemia, lembrando a todos os colegas aqui presentes, agora com seu registro imortal no livro, não é? Lembrando que da nossa responsabilidade enquanto falamos, hoje, enquanto falamos e nos apresentamos, não é? Como Lourdes bem lembrou, quase em terceira dimensão, mas aqui nós deixamos, então, o nosso sagrado feminino para todos, lembrando que na próxima segunda o tema será o sagrado feminino, encerrando esse outubro rosa, e agradecendo muito Giovana, Amanda, Pedro, que sempre nos dá uma mão, não é só para você, não, Luzinha, é para mim também, é mão, pé que esses meninos nos dão. Muito obrigado, Júlio, por esse final brilhante, tá? Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Eu acabo essa roda, eu estou emocionadíssima com a presença de todos que estão nessa sala, Verônica, Priscila, Lilian, Ageu, Elaine, Vanessa, Clélio e Lígia, enfim, e os que já estiveram na roda de hoje e já saíram. Muito obrigada mais uma vez. E a vocês que estão aqui cada vez mais, brilhando cada vez mais. Um beijo grande e até segunda-feira que vem e até o próximo livro juntos, tá?
Um beijo, muito obrigada a todos.